O setor que vem sendo considerado uma possível saída para a crise econômica é o da indústria criativa. Segundo a Firjan, entre 2013 e 2015, esse setor sentiu menos a crise econômica, reduzindo menos postos de trabalho e menos empregos. Agora, como o Rio de Janeiro, que tem vocação para esse setor, pode se desenvolver nesse momento que ele atravessa? É isso que nós vamos descobrir no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a especialista setorial da indústria criativa da Firjan, Tâmila Talarico, e o coordenador do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território da SPM Rio, João Figueiredo. O último mapeamento da indústria criativa no Brasil, feito pela Firjan, mostra que em 2015 o Brasil tinha 851 mil profissionais criativos formalmente empregados, o que gerava uma riqueza equivalente a 155,6 bilhões de reais para a economia. Os dados analisados no mapeamento são de 2013 a 2015. Depois, assim, nesse período que a gente está vivendo agora, a gente está atravessando uma crise econômica bastante severa. Qual foi o impacto da crise no setor criativo? No mapeamento, esse período de 2013 a 2015, a gente já tem uma crise econômica assim, séria, nacional, né? Então a gente vê de fato, por exemplo, a gente vê o mapeamento, a gente pega por duas óticas. A gente pega a ótica da produção, né, que é o valor da produção gerado pelos estabelecimentos criativos. E aí, a partir dele, a gente estima um PIB criativo, que em 2015 ficou em 155 bilhões e 600 mil, o que representa, de 2013 a 2015, uma queda de 1%, enquanto que o PIB total nacional, nesse mesmo período, reduziu 3,7%. Então, assim, o que a gente consegue ver é que o mercado criativo ele é menos impactado pela crise. A mesma questão quando a gente pega a ótica do mercado de trabalho criativo, que são esses profissionais criativos, onde quer que eles estejam inseridos, quaisquer estabelecimentos. No caso deles, houve um crescimento de 0,1%, que é uma estabilidade, a gente pode considerar, mas que é relevante se a gente for analisá-lo em comparação aos empregos formais do Brasil, que reduziram 1,8%. Então, assim, o que a gente consegue ver é que o mercado criativo, a indústria criativa como um todo, ela foi menos impactada pela crise e ela reforça, assim, o seu papel estratégico nessa retomada de um desenvolvimento, de um crescimento econômico. E na universidade, quer dizer, a procura pelos cursos, como isso tem acontecido na SPM? Bom, em termos de formação assim, dos alunos, a gente teve um impacto na matrícula, na procura, mas isso foi geral, assim, todos os cursos superiores aqui do Rio de Janeiro e até do Brasil. Mas é interessante que esse impacto ele foi maior, sobretudo, na educação executiva, né? Na graduação o impacto não foi tão grande ainda, mas na educação executiva muitas empresas começaram a cortar os seus treinamentos, né? Uma questão de gestão de custos, né? Mas achei interessante o que ela falou, até porque esse impacto menor que a economia criativa sofreu demonstra como que ela é estratégica no processo produtivo, né? Em geral, você vai cortar primeiro aqueles custos que você consegue seguir a vida sem aquelas atividades. Mas como a economia criativa ela se torna cada vez mais estratégica no ponto de vista da competitividade das empresas, dos setores produtivos, você não consegue cortar aquilo, né? Pelo contrário, ele se torna mais essencial. No momento da crise, talvez a solução não esteja tanto no corte dos custos, mas esteja na inovação. O mapeamento, ele fala de 13 setores, né? É legal a gente falar para o telespectador de que economia criativa a gente está falando especificamente para poder mostrar o que é estratégico e que deve ser mantido nesse momento. Legal, a gente divide esses 13 segmentos criativos em 4 grandes áreas, né? Então a gente tem o consumo com arquitetura, design, publicidade e moda. A gente tem tecnologia com TIC, P&D e biotecnologia, mídias, que abarcam editorial e audiovisual, e ainda cultura, que abarca música, artes cênicas, expressões culturais e patrimônio e artes.
E como a inovação está dentro desses segmentos? Na verdade, a gente chama de mapeamento da indústria criativa exatamente porque a gente vê grande valor hoje, especialmente em tempos de crise, na inovação criativa, não necessariamente na inovação tecnológica, né? Aquela que investe no capital intelectual, no recurso humano em si, né? Então, o que a gente faz é ver a lógica da união da indústria com esses profissionais criativos, né? Então, é como eles estão inseridos dentro de uma indústria que pode ser clássica, por exemplo, uma indústria de metal mecânico que contrata um designer para dentro dela para trabalhar o seu novo produto. Ou então, uma indústria de plástico que repensa, traz profissionais de marketing de estratégico, por exemplo, para pensar o que o consumidor hoje está querendo consumir, quais são essas novas formas de consumo que estão muito mais atreladas ao desejo, à emoção, à experiência em si, ao intangível, né, do que ao produto em si, ou à sua funcionalidade, ou ao seu preço, né? Então, é essa lógica que a gente vê embutida, quando esses profissionais entram dentro das indústrias clássicas e conseguem gerar valor agregado. E o que a gente está falando, na verdade, né, como toda a crise, das oportunidades que isso gera. Agora, como é que a gente forma esse profissional assim, disposto e capaz de olhar para essas oportunidades, que ele não vai mais buscar emprego só naquelas caixinhas em que ele está formado, e sim num ambiente muito mais amplo, enfim, muito maior? Os profissionais da economia criativa, eles acabam simbolizando e representando bem o que a gente chama do novo profissional, do novo trabalhador. A gente cada vez mais está distante daquele mundo industrial em que você entrava no trabalho, ficava ali no emprego, né? Ficava 40 anos, se aposentava, tinha uma jornada de trabalho definida e um tempo de lazer separado. O profissional da economia criativa, ele produz bens e serviços que têm valor cultural e que têm valor econômico. Então, ao mesmo tempo, ele é um profissional que precisa utilizar o conhecimento dele, a criatividade dele, a parte toda intuitiva dele, mas também um aspecto racional, né, do processo produtivo. Então, do ponto de vista da formação, é uma formação muito mais complexa. Porque antes você conseguia ter uma formação mais separada, né? Esse é o cara da arte, esse é o cara da ciência, esse é o cara da engenharia. E hoje na economia criativa não. Você tem que formar um cara com todas essas competências, né? Um profissional que tanto tem um aspecto intuitivo, estético, do design, da arte, da cultura, mas que também tenha processos, que também saiba fazer gestão, conheça marketing, né? Então, do ponto de vista da formação, é um desafio. E, na verdade, necessita também de uma formação mais extensa, mais complexa e contínua, né? Quer dizer, também você não se forma depois de 4 anos, 5 anos, você tem que continuar se adaptando e tendo novos conhecimentos, novas competências. Até pelo próprio caráter da atividade. É uma atividade de formação permanente. Você não aprende alguma coisa e pronto, agora você vai fazer isso por toda a sua vida, né? Você está se adaptando o tempo inteiro. É um mercado também que exige a capacidade de adaptação permanente. Então, esse profissional mais flexível, com maior capacidade de adaptação, com frequência sai do curso de graduação e vai fazer uma pós, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Nós temos um curso de mestrado que está exatamente formando esse profissional da gestão da economia criativa, em que a gente tem o profissional que vai ter disciplinas dentro do curso de design, de gestão, de arte, de cultura, para poder atuar competitivamente no mercado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.